Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Alisson aqui para a gente fazer as correções dos nossos exercícios de biologia da nossa primeira semana de aula, tá bom? Espero que vocês tenham feito as correções dos exercícios que vocês fizeram com base no gabarito que nós enviamos para vocês via WhatsApp e que também está no GPA, ok? E aqui nessa aula, nessa videoaula, né, eu vou fazer uma correção comentada de cada exercício que vocês fizeram, ok? Dúvidas vão anotando aí no caderno de vocês e mandam para mim lá no grupo do WhatsApp, fechou? Então vamos lá então para o nosso primeiro exercício. Bom, na atividade do dia 24, né, que falava sobre o tecido muscular, eu passei para vocês fazerem um resumo, né, sobre o nosso conteúdo, que foi muito bem explicado na videoaula do professor Samuel Cunha, né? Esse vídeo ele está bem didático, bem explicativo, né? Ele fez muitas pontuações complementares, né, ao que nós tivemos em sala de aula. Essa está uma aula bem mais completa, então espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessa videoaula dele, tá? Por exemplo, essas são imagens do quadro dele, né, que ele utilizou para poder fazer as explicações. Vocês poderiam fazer os resumos com base nessas anotações que ele fez, que está bem resumido, está bem simplificado, ok? E se tiver ficado alguma dúvida pontual sobre algum tópico, vocês podem me perguntar, certinho? Então vamos para o próximo exercício. Esse conteúdo ainda é sobre o tecido muscular e já é a partir do dia 26, tá bom? Exercício número 1. Descreva as características gerais do tecido muscular. Então vamos falar sobre as várias características dele. Primeiro, o tecido muscular apresenta células com capacidade de contração, sendo também chamadas de fibras musculares, né? Então, uma grande característica desse tecido é a sua grande capacidade de contração. Essas células ou fibras são alongadas e apresentam grande quantidade de filamentos de proteínas contráteis, como actina e miosina. Gente, essas duas proteínas, actina e miosina, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, elas são extremamente importantes para poder fazer esse movimento de contração muscular, tá? O tecido muscular também possui pouca matriz extracelular, né? Diferente do tecido conjuntivo, que tem bastante substância extracelular, tá? Ou intracelular. Tem sua origem embrionária na mesoderme, que é um dos folhetos embrionários, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E as células musculares elas têm alguns nomes, algumas denominações específicas. Por exemplo, a membrana celular da célula muscular ela é chamada de sarcolema, né? O citossol ou citoplasma, tá? Que é a mesma coisa, ela vai ser chamada de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático liso ele é denominado de retículo sarcoplasmático, perdão. Vamos para o nosso exercício número 2. Preencha a tabela abaixo com as características estruturais e funcionais importantes para diferenciar os tipos de tecidos musculares estudados. Então, eu coloquei aí então os três tipos de tecido muscular que nós temos. Vou colocar aqui o nosso laser, tá? Então, vamos ver onde se localiza cada um deles. Onde se localiza o tecido muscular estriado esquelético, né? Eles são inseridos nos nossos ossos. Eles formam pacotes muito bem definidos desses músculos esqueléticos. Eles estarão inseridos nos nossos ossos, tá? O tecido muscular estriado cardíaco ele estará presente no coração, né? Formando o miocárdio. E o tecido muscular liso, ele que vai envolver os órgãos mais internamente, especialmente, né, na parede dos órgãos óculos, vasos sanguíneos, olhos, glândulas e pele. Okay? Sobre a presença de estrias, né, o esquelético e o cardíaco eles são estriados, por isso que até tem esse nominho
na sua nomenclatura mesmo, né? E no tecido muscular liso é ausente. Tanto é que o tecido muscular liso ele também é chamado de tecido muscular não estriado, que é um outro nome que ele recebe. Tá? Sobre o tipo de contração e velocidade de contração. O estriado esquelético ele tem uma contração voluntária e é rápida, ou seja, a gente que controla esse movimento, ok? No tecido muscular estriado cardíaco, a contração ela é involuntária e ritmada, então a gente não controla o movimento do nosso coração e ele segue um ritmo para poder manter o fluxo sanguíneo. Tá? E o tecido muscular liso ele tem uma contração involuntária e lenta. Por exemplo, é o que acontece no movimento de peristaltismo, né? Lá no nosso intestino, que nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, tá bom? Exercício número 3. Quais são os principais componentes da célula muscular, ou seja, as proteínas, diretamente envolvidos na sua contração? Bom, sabemos que é a actina e a miosina. Então, olha só o que acontece, né? Nós temos aqui, então, essas proteínas, né, nas nossas fibras, tá? A actina é essa proteína que está em azul e a em vermelho é a proteína miosina, né? Então, quando o músculo está estirado, né, está relaxado, essas proteínas elas estarão mais estiradas, né? E quando você contrai o nosso músculo, essas ah, as proteínas, né, de actina, elas vão deslizar sobre as fibras de proteínas ali de miosina e vão fazer esse movimento então de contração e relaxamento muscular, ok? Número 4. Os folhetos embrionários são conjuntos de células encontrados durante o desenvolvimento embrionário que darão origem aos tecidos do nosso corpo. O tecido muscular tem origem a partir de qual folheto embrionário? Como vocês viram lá no resumo, ele vai ter origem a partir da mesoderme, que é essa camada intermediária aqui do folheto embrionário. Então, durante o desenvolvimento embrionário de todos os celomados, nós temos três tipos de folheto, né? A ectoderme, que está em amarelinho, que é o folheto mais externo, a mesoderme, que é esse folheto intermediário, tá? Que está em rosa, e temos a endoderme, que é esse folheto embrionário que na cor azul, que é mais interno. Cada folheto embrionário ele vai dar origem a alguma estrutura específica do nosso corpo. Se tratando de tecido muscular, a origem dele é na mesoderme, que é essa estrutura aqui em rosinha, ok? Exercício número 5. Que tipo de músculo é responsável pelo peristaltismo, aqui é pelo peristaltismo ao longo do trato digestório? Bom, esse tecido responsável pelo peristaltismo é o tecido muscular liso. Observem essa imagem aqui, né, essa animação. Esse daqui, por exemplo, é uma comida, né, um bolo fecal às vezes, que está passando pelo intestino e o nosso intestino ele vai fazer esse movimento, né, de contração que a gente não controla, então ele é involuntário, né, que vai fazer o que? Empurrar o bolo fecal mais adiante ali no seu percurso. Ok? Número 6. Que tipo de músculo é responsável pela nossa locomoção? Ah, esse tecido ligado à locomoção é aquele que estará ligado aos nossos ossos, né? Então é o tecido muscular esquelético, ok? E número 7, o tradicional bife de carne de boi é constituído por qual tipo de tecido muscular? Também é o nosso tecido muscular esquelético, né? Que é aquele que vai estar mais desenvolvido, que é aquele mais saboroso que a gente vai comer quando come um bife de carne de boi, por exemplo. Ok?
Então vamos para a atividade do dia 27 sobre sistemática e classificação dos seres vivos. Número 1. Explique o que significa sistemática e escreva sobre a importância de realizar a classificação dos seres vivos. Bom, a sistemática ela vai ser uma área da biologia que ela vai estudar o quê? A biodiversidade, só que através de um sistema de classificação, que a gente chama de taxonomia, né? A taxonomia ela vai agrupar os organismos, certo, em hierarquias, formando grupos e subgrupos, né? Em que sentido? Grupos mais abrangentes de espécies e grupos mais específicos. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente. Qual que é a importância, então, de realizar a classificação dos seres vivos? A gente classifica os seres vivos para conhecê-los melhor, certo? Então, nós vamos identificá-los, descrevê-los, nomeá-los e depois catalogá-los em espécie. Uma outra importância de classificar esses seres vivos, né, de utilizar a sistemática, é para investigar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies que nós temos hoje e com as espécies que existiram no passado, né? Claro, utilizando os nossos registros fósseis. Então a gente consegue estabelecer essas relações evolutivas entre as espécies quando a gente consegue agrupá-las em grupos maiores e em grupos menores, tá? Exercício número 2. Ordene os principais grupos taxonômicos do mais particular ao mais geral. Esse exercício era só vocês terem lembrado, né, do reficofage, que é aquela dica que a gente utiliza para poder lembrar dos principais grupos taxonômicos, que são quem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Só que aqui no exercício eu pedi do mais particular ao mais geral. Quem que é o grupo taxonômico mais particular? É a nossa espécie, tá? Então você deveria começar aqui pela espécie. Então, seguindo uma sequência: espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, o reino é o grupo taxonômico mais geral e a espécie é o grupo taxonômico mais específico, mais particular. Ok? Número 3. Defina a espécie. Bom, as espécies elas são seres semelhantes que elas são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis, né? Então, esse é um conceito muito importante para definir uma espécie. Só para vocês terem uma noção, igual, espécies diferentes, elas não conseguem se reproduzir. Quando a gente é mais criança, a gente pensa assim, né? O que acontece se eu cruzar um elefante com um hipopótamo? O que vai virar? Então, assim, isso não é possível, né? Porque espécies, elas conseguem se reproduzir de forma natural e gerar descendentes férteis. Por quê? Porque até o número de cromossomos, em grande parte das vezes, são diferentes em cada espécie de animal. Alguns coincidem com a quantidade, mas não é um único fator, tá bom? Exercício número 4. Como se escreve o nome de uma espécie? Bom, o nome de uma espécie tem dois nominhos. O primeiro nome se refere ao gênero, né, que ele deve começar com uma letra maiúscula. E o segundo nome é o epíteto específico, que é o que vai definir de fato a espécie. E ele deve ser descrito com letra minúscula. Então prestem atenção nessa informação. O primeiro nome, o primeiro nome que se refere ao gênero é com letra maiúscula. E o segundo nome, que é o epíteto específico, ele começa com letra minúscula. Normalmente esse nome ele é latinizado, certo? E ele deve ser destacado especialmente em itálico, que é essa letrinha meio deitada. Vocês podem ver, dependendo da formatação geral de um texto, que ele está em negrito ou sublinhado. No caderno a gente coloca sublinhado, porque não tem como deixar em negrito nem em itálico. A gente faz isso no computador. No caderno nós fazemos de modo sublinhado, tá bom? Número 5, gosto muito desse exercício para a gente treinar o que nós vimos no exercício número 4.
Os nomes científicos apresentam algumas regras que devem ser seguidas no momento da escrita em um texto. Observe a seguir o nome científico do cajueiro, o nosso caju. Marque a alternativa em que todas as regras são obedecidas e as demais que estiverem com com a escrita incorreta, escreva na frente qual o erro. Letra A, Anacardium occidentale. Então esse nome está igual em todas as alternativas, certo? Anacardium occidentale. Essa alternativa aqui, ela está incorreta porque, primeiro, ela não está em latim, deveria estar destacado, né? Outro erro, o epíteto específico está com letra maiúscula e não pode, ele tem que ser minúsculo, tá bom? Letra B, ele está destacado em latim, ok, só que o gênero está com letra minúscula e não pode, então está errado. Letra C, a escrita, né, ela está errada, porque ela não está em itálico, ela não está destacada, e as iniciais estão corretas. Então, o único erro nela aqui é porque ela não está destacada. A nossa alternativa correta é a letra D, porque ela está destacada em latim, em itálico, que é essa letrinha mais deitada, e letra maiúscula no gênero e letra minúscula no epíteto específico. A letra E está errada, porque o epíteto específico está com letra maiúscula. Então, esses são os erros de cada alternativa das que são erradas, né? A alternativa correta é a letra D. E número 6, ele pede para você classificar os organismos que nós citamos aí, que é bactéria, fungo, protozoário, ser humano e o pinheiro, e falar pelo menos duas características básicas de cada reino. Eu coloquei algumas várias aqui, tá? A bactéria citada aqui, ela faz parte do reino Monera, né? Quem faz parte do reino Monera? Todos os organismos procariontes que existem, tá? O que é um organismo procarionte? Aquele que não tem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, certo? Eles também são unicelulares. Quanto ao modo de nutrição, pode ser autotrófico ou heterotrófico, tá? E nós temos nesse grupo as bactérias, as cianobactérias. Nós temos aqui o protozoário, que ele faz parte do reino protista. Nesse reino nós temos seres unicelulares e pluricelulares. Eles são eucariontes, ou seja, o seu núcleo é delimitado por uma membrana, que é a carioteca. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. E nós temos aqui exemplos de alga uni e multicelulares e os protozoários. Protozoários nós temos três tipos, né? Os flagelados, os ciliados e os pseudópodes, que nós aprenderemos sobre eles nas próximas aulas. Bom, quanto ao fungo citado no nosso exercício, ele faz parte do reino fungi, e esse reino fungi ele engloba organismos que são unicelulares e multicelulares, então nós temos os dois. Os levedos, eles são unicelulares, todo o restante é multicelular. Eles são eucariontes, são heterotróficos, ou seja, eles para obter energia, eles precisam absorver a matéria de modo externo, tá? Eles não realizam fotossíntese, tá bom? Nós temos como exemplo os bolores, os cogumelos, bolor, né? Cogumelos, orelha de pau e os levídeos, tá bom? O pinheiro, ele faz parte do reino Plantae, que são o reino das plantas, né? Nós temos aí as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses organismos eles são multicelulares, eles são eucariontes, eles são autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, são os organismos fotossintetizantes, que são os autotróficos, ok? E como exemplos, nós podemos citar, por exemplo, as hepáticas, as avencas, os pinheiros e os ipês. E, por fim, nós temos o ser humano aí como representante do reino Animalia. Aqui estão os organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos. Ninguém aqui realiza fotossíntese não, tá bom?
Nós temos então o homem, como já citado, as esponjas, águas-vivas, os peixes e tantos outros organismos aqui representados nessa imagem, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp e sempre que possível me procurem, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.